Bom dia a todos. Vamos dar início à primeira parte, a primeira secção. Começamos relativamente, ora bem, um bocadinho atrasados, mas vamos terminar ao 12h30. Temos aqui na mesa o professor Augusto Santos Silva, o professor José Luís Garcia, a professora Idalina Conde e o nosso colega José Soares Neves. Vou fazer uma apresentação muito rápida. O professor Augusto Santos Silva, catedrático da Faculdade de Economia do Porto, investigador do Instituto de Sociologia, o professor José Luís Garcia, investigador principal do ICS, a Idalina Conde, professora assistente convidada também no ISCTE e investigadora do CIES, e o José Neves também, professor convidado no ISCTE e investigador pós-doc do CIES. Vamos começar pelo professor Augusto Santos Silva. Falamos durante 20 minutos. O nosso tema: direções, por onde anda e para onde vai a Sociologia das Artes e da Cultura em Portugal. Portanto, agradeço o convite para estar presente, é um gosto, e pensei que podia estruturar a minha contribuição para esta sessão da manhã, o estado da arte da Sociologia Portuguesa da Cultura, a partir de um ponto de vista entre vários possíveis, e o ponto de vista que escolhi é o ponto de vista dos públicos. Portanto, o objetivo da minha contribuição é ter em conta o capital acumulado da Sociologia da Cultura em Portugal, pensar em algumas linhas de desenvolvimento dessa disciplina, usando como porta de entrada para essa questão a análise do ponto de vista dos públicos, ou da procura, ou dos consumos, ou das práticas culturais, como quiserem dizer. E pensei que uma maneira interessante de olhar para esse capital acumulado da sociologia portuguesa era ter em conta dados muito recentemente publicados, visto que em setembro passado o National Endowment for the Arts dos Estados Unidos publicou o primeiro relatório sobre os resultados do inquérito nacional que tinha promovido em 2012, e há cerca de 15 dias ou 3 semanas a Comissão Europeia publicou os resultados do Eurobarómetro especial feito na primavera de 2013 sobre níveis de acesso e participação cultural dos europeus. O Eurobarómetro feito nos 27, então, Estados-membros da União Europeia e também na Croácia, que viria a tornar-se Estado-membro em julho passado. E, portanto, uma maneira interessante é olhar para estes dados e, digamos assim, tentar compreendê-los à luz do que nós fomos aprendendo na Sociologia da Cultura, designadamente como a temos praticado em Portugal. E a primeira ideia é esta: a existência de regularidades muito pesadas, que este quadro, entre outros, bem exprime, quando nós comparamos os níveis de participação cultural em Portugal com os níveis de participação média da União Europeia, o que queira aqui dizer ou significar média. Vemos que apresentamos sistematicamente valores mais baixos em todos os indicadores considerados, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é lembrar que, se há este afastamento, digamos assim, quantitativo, a estrutura de relações é semelhante. E, portanto, se me deixarem dizer assim, a configuração da estrutura de relações é a mesma e, portanto, não há uma diferença qualitativa, quer pensemos no caso português, quer pensemos no caso da União Europeia em geral. Vou apenas notar 3 traços estruturais que são homólogos. Primeiro, uma redução que em alguns pontos é considerável dos níveis de acesso e participação quando comparado o penúltimo inquérito e o último realizado, portanto, quando comparados 2007 e 2013. Em Portugal, como na União Europeia, o trend, a tendência tem sido de recuo dos níveis de acesso e participação cultural. O segundo traço, que também é homólogo, portanto é o mesmo, verifica-se quer no caso português, quer no caso europeu em geral, diz respeito a isto, quando nós consideramos
núcleo de consumidores culturais regulares é mesmo muito pequeno do ponto de vista demográfico e é muito concentrado do ponto de vista social. E o terceiro traço, que me limito a assinalar, é o da extrema diversidade interna da União Europeia e, em particular, da associação, que não é perfeita por causa do caso dos países bálticos, mas que, excetuando o caso dos países bálticos e, do lado inverso, o caso italiano, é uma associação forte entre níveis de desenvolvimento dos países e os níveis de prática cultural que neles se verificam. Poderia multiplicar os exemplos, mas o meu ponto é este, é dizer que, independentemente da medida do afastamento ou da medida da relação, a estrutura das relações que comanda, que explica a participação e o acesso aos bens de cultura é homóloga, quer pensemos no nosso caso específico, quer pensemos no outro nosso caso específico, que é a Europa de que somos parte, mas, igualmente, se olharmos não para o inquérito europeu, mas para o inquérito norte-americano, cujos resultados, como disse, também foram publicados muito recentemente, verificamos que também aí, no caso dos Estados Unidos, a estrutura de relações que explica o acesso e os níveis de participação cultural, assim como a conformação sociodemográfica desses níveis de acesso e participação, é equivalente. O que, do meu ponto de vista, significa que nenhuma da informação, aquela que eu conheço, evidentemente, que é um conhecimento sempre muito limitado, mas nenhuma da informação que conheço, entretanto publicada, infirma, no meu conhecimento também, a mais poderosa explicação sociológica sobre níveis de participação e acesso cultural, que ainda é aquela, na minha opinião, que resulta da sequência de 5 inquéritos que o Ministério da Cultura francês promoveu entre o princípio dos anos 70 e o fim dos anos 2000 e a análise que as equipas, normalmente dirigidas pelo nosso colega Olivier Donat, dessa sequência fizeram. A estrutura de relações de que eu estou a falar pode ser assim tipificada. Em primeiro lugar, um padrão muito persistente de desigualdades no acesso aos bens culturais, um padrão que se tem reproduzido ano após ano, independentemente das modificações na morfologia social, como diria o nosso querido Durkheim, portanto, independentemente de ter havido progresso na escolarização, ter havido progresso nas classes médias, esta estrutura desigualitária tem reproduzido o seu padrão. Um segundo traço que me parece à sociologia muito influente é o nível altamente discriminativo do ponto de vista sociológico, quando nós ventilamos a natureza dos bens com a natureza das formas de acesso a esses bens. O alto nível discriminativo, para não usar discriminativo em sentido estatístico, de duas combinações de práticas culturais. De um lado, as saídas culturais ou de lazer, e do outro lado, o acantonamento no espaço doméstico. Há muito tempo que temos relevado, inclusivamente em Portugal, a persistência desta clivagem indoors-outdoors, e dentro da primeira, dos que saem, não é? Das saídas culturais, essa segunda clivagem entre uma associação de saídas culturais e leitura intensa, mais própria das frações favorecidas da estrutura social, mas igualmente envelhecidas, e, digamos, uma constelação mais juvenil e mais classes médias e artes intermédias, esta constelação A2, saídas lúdicas ou desportivas, forte vinculação à música e utilização muito intensa da internet. Terceiro traço essencial, com alguma evolução, portanto, um padrão de desigualdades que se reproduz morfologicamente, mas não sem ir assumindo novos contornos essenciais, gradual passagem como práticas referenciais do chamado polo impresso
ligado ao livro e à cultura literária e artística para o polo audiovisual, e uma evolução que tem aumentado os níveis de hibridização nas práticas culturais e de ecletismo nos gostos e nas preferências manifestadas e concretizadas nas práticas. Esta estrutura tem também uma forte marca geracional, a qual explica algumas das mudanças mais recentes que nós temos considerado, mas nenhum destes outros traços esbate sequer o padrão de desigualdades sociais no acesso aos bens e às práticas culturais, tão bem analisado a partir da investigação, da consideração da sequência dos 5 grandes inquéritos promovidos pelo Ministério da Cultura francês e que, do meu ponto de vista, quer o inquérito europeu de 2007, quer o inquérito europeu de 2013, quer o inquérito norte-americano de 2012, confirmam, corroboram. E chego assim à minha primeira tese, entre aspas, à minha primeira ideia. E a primeira ideia é que a questão da diferenciação dos fatores de diferenciação no acesso às obras da cultura não pode ser nem esquecida nem desvalorizada. Para quem, que é a minha opção de partida, quer olhar para estas coisas do ponto de vista dos públicos e, portanto, do ponto de vista da procura. Para quem olhar, para quem seguir essa porta da entrada, é incontornável a questão sociológica maior da diferenciação no acesso aos bens culturais e a investigação, o tema maior da sociologia, que é a investigação dos respectivos fatores, dos fatores que fazem essa diferenciação. Quer aquela que se organiza em função dos subcampos culturais, quer aquela que se organiza segundo as condições sociais dos indivíduos e dos grupos, quer aquela que se organiza segundo a diversidade dos modos de relacionamento, dos modos de consumo e de representação que as pessoas geram sobre os bens culturais, quaisquer que eles sejam. Esta é a minha primeira ideia, é uma ideia, portanto, muito de continuidade. A minha exortação é que nós não pensemos o futuro da investigação sociológica em sociologia dos públicos culturais achando que podemos, por decisão ou por crença, porque isso seria mais confortável para as nossas expectativas e para os nossos públicos, designadamente para os gestores das organizações culturais, como se pudéssemos decidir nós que a realidade tinha mudado. Não nos compete a nós, sociólogos, fazer isso. Embora possamos contribuir para que a realidade mude. Segunda ideia, a ideia de que os mais poderosos fatores de explicação da diferenciação social às atividades culturais estão relacionados com fatores de desigualdade social e de desigualdade social estrutural. Portanto, a minha segunda ideia é que não só nós temos que continuar e aprofundar o caminho que nos tem levado à análise das práticas culturais enquanto práticas diferenciadas, como a questão sociológica central das desigualdades na conformação dessas práticas e na comparação entre essas práticas deve continuar a ser um farol muito importante da nossa investigação. Poupo a demonstração disso. Apenas quero dizer que olhar para as desigualdades, olhar para as desigualdades não significa olhar para as desigualdades sempre da mesma maneira. No caso da sociologia da cultura, nós sabemos que temos que comparar uma análise centrada sobre regularidades e uma análise centrada sobre singularidades, isto é, não há apenas variações intergrupais, há variações intragrupais, há variações interindividuais e chega a haver variações intraindividuais e nós temos que construir um modelo analítico suficientemente complexo para poder dar conta da dialética entre regularidades e singularidades. O que quer dizer, no meu ponto de vista, que do ponto de vista dos nossos apoios, nós não temos que escolher entre Bourdieu e Laïre, temos é que combinar Bourdieu
e LAIR. Esta dupla atenção a regularidades e singularidades nos fatores que diferenciam os públicos e as práticas culturais é uma questão com a qual o campo português da Sociologia da Cultura está particularmente bem familiarizado e para a qual o campo português da Sociologia da Cultura está particularmente bem apetrechado. É a minha terceira ideia. E porquê? Por causa de algumas características que têm definido esse campo. Primeira, do lado metodológico. A nossa habituação, portanto falo de nós como grupo, como campo, a nossa habituação a lidar ao mesmo tempo com processos de medida, processos extensivos de medida, tipicamente construídos na lógica de inquéritos por questionário, que vão muito além daquelas sondagens que fazem as delícias dos politólogos, mas não permitem cruzar variáveis. Portanto, inquéritos por questionário construídos sociologicamente com informação suficientemente densa, não é apenas saber qual é a média, mas é ter a informação necessária para combinar e cruzar as diferentes variáveis que diferenciam as práticas sociais, ao mesmo tempo combinada com análises qualitativas que não são meramente ilustrativas, mas sim análises em profundidade mais densas do que as regularidades mostram, com observação, com prática de observação etnográfica. Para dizer numa palavra, significa, do ponto de vista teórico, entender as práticas da cultura no âmbito das experiências sociais da cultura. Se eu estivesse a falar só para gente da minha geração, utilizava até mesmo a palavra grega praxis. Como estou a falar para gente de várias gerações, talvez a expressão experiência social da cultura seja mais amplamente compreensível. A diversidade dos temas e das temáticas de estudo, que permite justamente olhar para os públicos a partir de múltiplas e complementares perspectivas e, do ponto de vista teórico, justamente esta centragem, este olhar para a cultura do ponto de vista da sua natureza como experiência social e da sua incrustação nas experiências sociais, nas praxis dos indivíduos e dos grupos. Última ideia, que deve estar no fim. Estas possibilidades que a Sociologia Portuguesa da Cultura tem, deve muito à forma como ela foi construída em Portugal. Em particular, por algumas opções essenciais da primeira geração que a constituiu. Estou a falar da Maria Luz Lima dos Santos, estou a falar de José Madureira Pinto, estou a falar de João Ferreira de Almeida, António Firmino da Costa e de tantos outros, e da opção essencial por considerar a Sociologia da Cultura como uma sociologia forte. Não como o campo para que vão aqueles que não estão para ter chatizes com inquéritos sociológicos, métodos quantitativos, etc., mas um campo em que se aplica programas fortes da sociologia. Não uma espécie de sociologia mais arte que sociologia, mas como um programa forte de sociologia aplicado às práticas culturais, com uma forte componente empírica e bastante plástico do ponto de vista metodológico. Essa característica, esse ativo, como agora se diz, da Sociologia Portuguesa da Cultura é um ativo muito importante para as nossas preocupações e os desafios teóricos e metodológicos que temos pela frente, e é um ativo que nós devemos muito, na minha opinião, à primeira geração que a fundou, e a minha tese mais importante é que o contributo da Maria Luz Lima dos Santos foi absolutamente incontornável para a constituição desse ativo. Muito obrigado. Foi não, é, desculpa. É. Já te estava a dispensar trabalho, mas não. É, será? Muito importante. Vou dar a palavra ao José Luís Garcia, investigador principal do ICESA. Bom, muito bom dia. Eu agradeço muito o convite da secção, feito pela Vera Borges, e entre todos os que estão nesta mesa, eu sou certamente aquele que menos integra o campo
estrito, digamos assim, da cultura, ou de estudos sociológicos da cultura em Portugal. Sou um colega que tem estado mais ligado ao estudo dos mass media, ao estudo da comunicação e, nos últimos anos, aquilo que vulgarmente se designa por revolução digital. Portanto, é natural que o meu contributo, enfim, esteja mais ligado a esse tipo de investigação e de pesquisa que tenho realizado e provavelmente dialoga menos com outras áreas que aqui foram trazidas ainda agora pelo Augusto Santos Silva. De todas as maneiras, eu creio que nós estamos a assistir a uma fortíssima instabilidade do próprio conceito de cultura, aliás, que não é de hoje, mas que a revolução digital, os novos processos de produção e de consumo cultural e a hibridização entre certas áreas da cultura e certas áreas da chamada economia têm vindo a trazer e que tornam o próprio conceito de cultura e na minha opinião, a demarcação do próprio estudo sociológico da cultura de outros campos como um problema. E isso, desde logo, não só nos discursos correntes, mas também nos discursos políticos principais, nas principais agendas da política cultural e também da política económica, certamente, tem vindo a contribuir para algo que creio que é necessário termos um esforço de interpretação. Por outras palavras, ainda mais breves, é muito difícil pensarmos em práticas culturais no nosso tempo e em consumos culturais e na própria produção cultural sem ter em conta que uma boa parte desses processos são processos que são realizados neste momento de uma forma bastante distinta das anteriores e que passam, evidentemente, pelo digital, pelos computadores, pelos ecrãs, etc. Portanto, sublinho, tanto do ponto de vista da produção como do consumo. Não se trata apenas de um problema, portanto, de consumo. Bom, e é esse tipo de processo que eu tenho dedicado, enfim, algum esforço de interpretação e aquilo que vou trazer aqui, que é também, simultaneamente, uma certa crítica a algumas agendas, em particular a Estratégia Europa 2020, neste domínio. Eu escrevi uma série de apontamentos em que tento condensar ou sumarizar algumas das interpretações que tenho vindo a fazer em alguns fóruns e, portanto, é mais fácil eu ler algumas destas questões do que começar a continuar a falar mais ou menos de improviso e alongar-me demasiado e perder-me. Então vou começar. A mercantilização, ou mercadorização, como quisermos, crescente, é uma característica geral da comunicação do nosso tempo, da cultura também, e que tem vindo a ser intensificada com a informacionalização da sociedade. Esta é uma constatação ou uma situação mais ou menos evidente que, porventura, não carece de grande demonstração, embora implique um esforço de análise e discussão dos trajetos, das estruturas, das políticas e das políticas económicas, da cultura, da comunicação e dos saberes. Com muita leveza e com muito pouca problematização, a cultura, a comunicação, o conhecimento são ultimamente abrangidos pela noção de que constituem recursos. Recursos esses que teriam impacto na competitividade, na inovação, na criação de emprego, na coesão territorial e social, na sustentabilidade. A chamada Estratégia Europa 2020 e as propostas aí apresentadas para a política de coesão entre 2014 e 2020 são os enquadramentos mobilizados para tentar orientar a cultura e também as políticas de comunicação na teia, e eu vou utilizar o termo que nesse documento vem, e cito, exploração económica de novas ideias e da criatividade. E continuo a citar, para o desenvolvimento de atividades empresariais de criação, comercialização e disseminação de conteúdos. E continuo a citar, constituição e consolidação de redes de cooperação empresarial. E continuo a citar, para reforçar a competitividade empresarial e promover uma sociedade aberta à mudança. São estes os termos utilizados
neste importante documento. Esses objetivos podem incluir, neste tipo de visão e na linguagem que utiliza, não é, políticas prevalecentes da cultura e da comunicação, para além das que acabamos de referir. E passo a referi-las e a citar. Promover a adaptação às alterações climáticas e à prevenção de riscos, promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral, promover a qualificação de recursos humanos, a eficiência de recursos naturais, enfim, promover tudo a recursos, não é? Recursos facilmente interpretáveis neste tipo de linguagem, SA, não é? Se me permitem acrescentar. Nos documentos que apontam este tipo de caminhos, em particular este documento, existem imensos slogans, existe imenso sincretismo, existem imensos lugares comuns, muitas referências à chamada sociedade do conhecimento, da sociedade da informação, muitas simplicidades sobre as quais nós devemos realmente debruçar e debater, em particular sobre as chamadas indústrias criativas. Numa consideração rápida sobre estas ideias que constatamos nestes documentos, poderíamos dizer brevemente o seguinte. Estas orientações apontam para uma economia política que tem, obviamente, efeitos culturais, mas que não se situa no quadro, verdadeiramente, de uma política cultural. E sim, primacialmente económica, industrial e guiada para estar ao serviço de uma certa concepção redutora da própria economia. Isto é, centralmente absolutizada na economia de mercado. Isto é, ou seja, descurando a economia da dádiva, do dom e outros tipos de economia, como a solidária, etc., a social. Não é necessário contrapor nenhum tipo de fundamentalismo de sinal contrário a este tipo de documentos e de objetivos. A política cultural, evidentemente, pode ser também, pelo menos em parte, industrial e até, também em parte, certamente, mercantil. Mas teria que ser por esta ordem. Primeiro uma política cultural e só depois uma política industrial e depois ainda uma política mercantil. Podem existir certas boas razões económicas para incluir a cultura e a comunicação e outros domínios do simbólico nos planos políticos. Podem existir, evidentemente, mercados crescentes, importantes, em domínios como os meios, as redes, as indústrias culturais, os conteúdos, mas os esforços político-económicos no plano da cultura e da comunicação não devem ter como viés central razões estritamente ou eminentemente económicas ou até seduções hipertecnológicas. A cultura, a comunicação, a ciência e a tecnologia não são um setor económico num certo sentido, ou apenas um setor económico. Elas têm uma dimensão simbólica, uma projeção social que influencia as identidades, a diversidade das formas expressivas que são fundamentais na vida social e humana. A cultura, o conhecimento, a comunicação, a ciência não podem ser vistos apenas como meros recursos económicos ou industriais e vale a pena continuar, digamos assim, a insistir neste tipo de ideia, porque eles são elementos constituintes da sociedade, são a forma como a própria sociedade se auto-constitui, são, no fundo, o contexto, o ambiente social, identitário das sociedades. Assim, a mercantilização e a privatização, digamos, de tendência absoluta, trazem problemas para a cultura, para a comunicação, para o conhecimento e, por outro lado, falham até, ou podem falhar, no próprio plano económico, porque rasuram os aspectos simbólicos de diferenciabilidade, de insubstituibilidade da criação cultural ou da criação comunicacional, que é a única dos objetos da cultura e da comunicação. Portanto, a ignorância a este nível deve ser combatida. E ela surge-nos como enorme quando lemos este tipo de documentos e este tipo de planos. Nós atendendo a várias dimensões importantes no próprio plano, digamos assim, económico e no cruzamento do económico com o cultural nesta esfera. Por exemplo, que os mercados nestas áreas são muito diversos ou que são imperfeitos
e que existem pedidos, exigências e também procuras muito importantes sem mercado, que existem produtos e produções valiosas para não mercados, que a incerteza sobre os resultados é imensa nos bens de difícil standardização, de que o qualitativo e o subjetivo são muito relevantes nestas áreas, muitas vezes mais relevantes que o próprio quantitativo, de que não há livre mobilidade de capitais por diversíssimas razões, não é? Exclusividade, por exemplo, dos direitos de propriedade intelectual, e que quando há mercado, este, embora crescentemente internacionalizado em certos segmentos, é muito unidirecional, não é? E ainda muito no sentido norte-sul, é desigual e, sobretudo, há limites ou barreiras de entradas culturais, identitárias, devido a razões identitárias ou mesmo idiomáticas para a circulação geral. Necessitamos, assim, de um campo cultural que seja sensível a abranger, digamos assim, uma crítica deste tipo de documentos e deste tipo de políticas. E passava para a parte final deste breve texto que eu escrevi. Poderíamos dizer que boa parte do panorama que eu agora acabei de descrever significa que a cultura observa uma tendência para se industrializar ainda mais, digamos assim, ou para certos segmentos muito importantes da cultura se industrializar mais e para se mercantilizar. Mas, no fundo, não é menos certo que neste processo as próprias mercadorias e as próprias indústrias do nosso tempo como que se culturalizaram, de alguma forma. Ou seja, que este processo que eu antes descrevi, e de alguma maneira leva-nos a compreender os documentos que são típicos do nosso tempo, não é? Se encontram de facto sobre um quadro que nós podemos chamar o pós-fordismo, não é? Na esfera cultural. Os produtos e as marcas que recobrem estas áreas devem reverter-se no nosso tempo como que encarnações do desejo que se elevam perante o mundo, digamos assim, comum das meras necessidades que a todos igualam, enquanto tais são capazes de, digamos, vestir tantos farces, encarnar tantos papéis como os do próprio desejo. Portanto, grande parte da economia do nosso tempo, no fundo, neste tipo de tese, que encontramos em vários autores, em particular, portanto, em dois autores espanhóis muitíssimo interessantes, desta área dos bens culturais e dos bens comunicacionais, o Rodrigues e o Ramon Zaló, não é? Que mostram e que têm o interesse de estar a pensar a partir, digamos assim, da periferia nestes processos, não é? Mostram-nos que muitos destes produtos e serviços que são considerados hoje em dia utilitários, algo que a gente já sabe na tradição, enfim, dos estudos sobre o consumo sociológicos, por exemplo, a partir de Veblen, enfim, e mais recentemente de Bourdieu, não é? Esses produtos são também simbólicos e no fundo, aproximam-se a outros bens tidos apenas como simbólicos. Isso acontece com muita frequência, enfim, em muitas produções de massa do nosso tempo. Eu já irei citar uma ou duas. Há como que uma dupla operação em que as coisas se tornam cultura, não é? E a cultura também se torna, digamos, uma coisa, ou que as mercadorias se tornam cultura e as culturas se tornam, digamos assim, mercadorias. Ou seja, é como se os objetos culturais descessem, de alguma maneira, meio caminho da superestrutura, digamos assim, para a base, e os produtos utilitários passassem agora, digamos, a subir também no meio caminho, digamos assim, em sentido contrário. Isto é, produtos, particularmente os produtos mediáticos, ou os que estão muito ligados, digamos assim, não aos filmes propriamente dito, mas, digamos assim, ao mundo cinematográfico, que é hoje em dia extremamente vasto, não é? E que nós temos que incluir, evidentemente, os vídeos do YouTube aí, não é? Enfim, saíssem frequentemente, digamos, dos próprios ecrãs e convertessem-se, portanto, em coisas, ou convertessem-se em lugares, não é? Ou convertessem-se em t-shirts, ou em merchandising, ou em sapatilhas, ou em posters, ou cromos, não é? Ou atrações de parque infantil. Isso acontece, evidentemente, com imensos filmes, como A Guerra das Estrelas, enfim, com Toy Story e por aí fora, em que
dão lugar, portanto, a uma série de objetos, de produtos, de personagens, de tramas, de experiências, de lugares, que frequentemente são autojustificativos dessa dimensão económica e em que os próprios filmes, digamos assim, os produtos culturais são, digamos, um pretexto, não é, para essa economia funcionar. Portanto, não se trataria já de que a indústria cultural, não é, para lembrar, portanto, os termos do Adorno, e até um certo pensamento do Adorno, se tenha metabolizado e aplicado a planificação, digamos assim, e aquilo que é próprio das rotinas industriais. Portanto, e uma certa estandardização de que ele falava, digamos assim, do espírito. O problema parece ser que a produção industrial e, inclusivamente, uma grande parte do que o Adorno chamaria, portanto, essa tradição do Adorno chamaria ação instrumental, está já integrada, não é, por esta dimensão comunicativa, simbólica e cultural do nosso tempo. Isto é, poderíamos talvez aqui avançar com a ideia que estes autores focam de que as indústrias culturais seriam pós-fordistas avant la lettre. E eu acho que esta ideia é bastante sedutora. Sobretudo num tempo em que os chamados médias sociais, não é, têm capacidades de fazer com que uma boa parte da própria produção cultural passe, portanto, pelos antigos consumidores, ou seja, passa por aquilo que se chama-se hoje em dia, portanto, os usuários. E, portanto, estaríamos próximos de um processo de produção cultural de massas, não é? E não apenas de um consumo cultural de massas, em que os conteúdos produzidos e distribuídos por produtores profissionais ou da cultura e da comunicação, portanto, interagem e estão lado a lado, não é, com aquilo que se chama-se user-generated content, não é? Ou seja, conteúdos criados e feitos circular por criadores e comunidades, digamos, amadoras ou por grupos de fãs também, não é? O que se abriria um tempo de autocomunicação e digamos, culturalização de massas, não é? Que é uma chance muito interessante para a própria cultura de massas, não é? E creio que abre um campo para o estudo sociológico da cultura e da comunicação muito diferente daquele que existia, digamos assim, há 20 anos atrás. Bom, obrigado. Faltou-me dizer uma coisa, e que torna muito difícil termos... Obriga-nos a ter uma reflexão sobre os indicadores, não é, para estudar esta realidade, que é algo que não é muito fácil. Também esqueci-me de dizer que o texto chama-se Mutações da Cultura. Muito bem, Zé Luís. Muito obrigada. As duas apresentações muito inspiradoras. Eu vou passar já a palavra à Idalina Conde e depois no fim fazemos lançamos. Então, bom dia. Antes de mais, os meus agradecimentos. Sinto-me muito honrada por estar aqui, porque são os colegas de referência. E eu não preparei um texto, pensava que isto era assim mais um debate. Mas, portanto, aproveitei agora algumas ideias, mas que se encontram com algumas coisas que eu queria dizer. Quero começar por homenagear a professora Maria de Luz Lima dos Santos, que conheço há muitos anos, e vou já aproveitar aqui uma das ideias do Santos Silva, quando falou no programa Forte de Sociologia, que é o seguinte: para mim, congratulo-me que esteja a retornar um programa forte que eu aprendi com a professora Maria de Luz Lima dos Santos, que é a problemática do sentido. O que é o sentido? Eu recordo-me das aulas, do fascínio que eu tinha. Nessa altura o programa Forte não era detalhado, nem por assim... Isso é natural, com a especialização dos saberes disciplinares. Portanto, praticamente a sociologia da cultura contemporânea segmentou-se, desde as indústrias culturais, os públicos. Mas a minha formação, e ficarei eternamente grata a Maria de Lourdes, foi uma formação holista. E foi ali que eu aprendi as dimensões do tempo longo, dimensão do tempo histórico, que permite, como dizia Elias, ter a visão de, não apenas a do nadador, que se debate com as conjunturas, mas a do voador, ou do piloto, visão de superfície, quer dizer, olhar para a história, não é? O tempo longo. Foi com a Maria de Lourdes que eu aprendi a história da cultura. E tínhamos nesse programa Forte tínhamos essa visão holística, portanto, eu ainda me lembro de me debater com os textos de Max Weber, e foi de facto com as aulas de Sociologia da Cultura
que eu me debati com eles mais do que nas aulas de teorias sociológicas. Portanto, congratulo-me que estejamos todos agora a fazer um pouco até, em parte, uma certa meia-culpa, não é, de uma fragmentação de saberes, e tínhamos perdido um eixo forte, importante, que era coesivo e que ligava a reflexão, independentemente de se falar de públicos ou de artistas, ou seja, uma abrangência, uma certa distância analítica e uma perspectiva multidimensional. Foi isso que eu aprendi com a Maria de Lourdes, com as aulas em que nós tanto circulava de Elias para os textos das Actes de la Recherche, e esta circulação era verdadeiramente pedagógica, porque havia uma problemática sempre que atravessava tudo, que era a problemática do sentido, não é? Do simbólico. Na altura era o simbólico, depois a linguagem foi mudando, e depois veio o Elise Veron e tal, e aquelas coisas, e depois era o sentido. Mas era o simbólico. Embora, sobre a noção de simbólico, nós possamos ter muitas reflexões a desenvolver, dado que o simbólico, até com a modernidade, se tornou mais sígnico do que simbólico, por exemplo, na arte. Bom, mas isso são outras questões. Portanto, eu queria agradecer-lhe. Nós temos na nossa vida fases e precisamos de fazer, enfim, explorações que são mais parciais e especializadas, mas penso que é sobretudo com a maturidade que nós reencontramos essa visão holística. E foi com ela que eu aprendi. Mais do que nas teorias sociológicas e de outras aulas. Portanto, guardo toda essa formação que esse para mim era o programa forte, mais do que falar só dos públicos ou falar de coisas em específico. Claro que havia um programa forte, que era Pierre Bourdieu, mas a Maria de Lourdes não nos ensinava só Bourdieu, ensinava-nos Norbert Elias, o processo civilizacional. E eu penso que é isso que hoje, com maturidade, reencontrei, felizmente, para criar um eixo que liga estas coisas todas, porque estamos a assistir a metamorfoses civilizacionais e vale a pena regressar então a essa visão holística. Dito isto, portanto, estou muito emocionada, como devem imaginar, agradeço-lhe muito e tenho ultimamente voltado à minha infância sociológica. Vá lá, as coisas que tenho feito ultimamente são esse reencontro com a minha infância e com a minha primeira iniciação, com as memórias afetivas dessa aprendizagem e com o grande autor que é Norbert Elias e com outros desse tipo. É isso que eu ando agora a ler. Portanto, é isso que me interessa. Outra pessoa que está aqui ao lado da Maria de Lourdes, que é o José Machado de Paz e que nunca se esqueceu, nunca, é o simbólico, não é? O simbólico, a dimensão do simbólico. Bem, em relação à interpelação que é colocada aqui para este debate, sobre as direções, para onde anda ou para onde vai, em relação ao para onde anda, eu penso que anda auspiciosa, não é? Deste ponto de vista profissional, nas três dimensões, quer dizer, eu penso que temos umas gerações sobrequalificadas, quase que sobre-internacionalizadas. O problema é a profissionalização, dada a crise e os problemas da vulnerabilidade profissional neste momento. Portanto, esse é um aspecto. Já estou em cima do tempo? Para onde vai? Para onde vai realmente, e portanto, para não tirar muito tempo, uma reflexão mais substantiva sobre algumas questões que me interpelaram nas intervenções anteriores, não sei bem para onde vai, mas eu gostaria que se religasse com essa espécie de grande tradição que existia no pensamento sociológico e que foi um pouco, enfim, houve um certo alinhamento porque era inevitável, nós precisamos de fazer as explorações empíricas dos públicos, das estatísticas, tudo, e nesse sentido fez-se um mapeamento exaustivo, como nunca tinha acontecido com o Observatório desde 1997, que é uma aquisição extraordinária, e até me pergunto, enfim, o que é que vai suceder, não é? Porque de repente criou-se um vazio também institucional desse ponto de vista. Mas em relação à sociologia, à dimensão reflexiva, portanto, eu gostaria mas que é o que tem acontecido, que há trabalhos interessantíssimos hoje, e portanto eu não tenho nenhuma visão pessimista. Aliás, diria que aqui nesta sala não há crise nenhuma, nem nas mentes. Há crise lá fora, claro que estamos todos em crise, não é? Do ponto de vista da insegurança e tudo isso, mas desse ponto de vista das qualificações, das oportunidades e tudo isso,
é absolutamente extraordinário. Portanto, para mim a Sociologia das Artes e da Cultura é sempre uma surpreendente descoberta, e eu não consigo já acompanhar, já não sei quem são os colegas, ou farto-me de ler e nunca tenho a bibliografia atualizada, que é um bom sinal, e portanto, desse ponto de vista, não haverá crise. Agora, pegando então nestas questões que eu penso que colocam o cerne, portanto, sendo mais específica, eu estava a ouvir o Augusto a falar dos públicos, e depois também as outras intervenções ligam-se, e cá está, há momentos em que nós estejamos talvez a chegar a uma conjuntura epistemológica de repensar, digamos assim, as derivas de noções que usamos, que se institucionalizaram. Por exemplo, nós temos a reflexão sobre os públicos, centrou-se muito num modelo que é implícito em muitas situações, que é o modelo de uma relação mais ou menos presencial ou mediada com situações culturais, bens, leitura, etc. Mas, na verdade, a nossa experiência cotidiana não é essa. E, portanto, as estatísticas mostram que há menos pessoas que estão nos museus ou a ler livros do que se desejaria. Dito isto, o que é que acontece? Há uma grande contradição, digamos assim, que eu acho que é interessante refletir, entre, por um lado, esta exiguidade que se mantém, estas variáveis pesadas que estruturam, que coartam, digamos assim, os acessos, mas, por outro lado, nunca vivemos como hoje com a exuberância das expectativas sobre as artes e a cultura, que são expectativas sociais. E há uma grande contradição ideológica também, porque é verdade que há aqui, temos que refletir sobre esta contradição, e até que ponto também nós, como sociólogos, às vezes não nos encarregamos de ir a rastro dela, não é? Porque, por um lado, tanto escrevemos sobre a importância que a criatividade tem das sociedades contemporâneas e as artes, etc., mas, por outro lado, estamos sempre, há uma espécie de cinismo, digamos assim, entre aspas, analítico, teórico ou institucional à volta disto. E, sobretudo, à volta dos públicos, quer dizer, porque realmente os públicos têm limites, mas isso já sabemos há imenso tempo. Agora, há outras de indexações da palavra público, e aqui eu acho que é interessante refletir se não temos que alargar esta noção. Por exemplo, eu ultimamente tenho estado a refletir numa triangulação, que é esta. Há os públicos da arte e da cultura, e há públicos que não são voluntários, não poderiam ser voluntários, mas não querem ser públicos. Por exemplo, os da arte pública. Muitos, enfim, tradicionalmente, as questões do desentendimento colocavam sobre os não públicos, que não tinham recursos para entender, mas há imensa gente que são cidadãos, não são públicos. Esta passagem de uma noção mais ampla de promoção de cidadãos que são expostos e confrontados cotidianamente com imagens das artes e da cultura, e são, quer queiram, quer não, atravessados por imagens e por objetos que não escolheram, que estão nos espaços públicos alguns, independentemente de eles irem ou não como público a esses espaços. Isto sim parece-me que é uma questão interessante, porque toda a exponenciação, a internet, a sociedade da informação, cria uma semiosfera, eu chamo de semiosfera, à falta de nome, cultural, e cria um espaço público da arte e da cultura, onde estão públicos e não públicos. Porque, quer que nós queiramos ou não, quando vemos o telejornal ou qualquer coisa do género, lá está o problema da coleção do Berardo, não sei o quê, quer dizer, eu como cidadã posso não ter nenhum interesse em saber se a coleção tem um Anguilar ou ela não tem, mas quer queira, quer não, está na agenda setting do telejornal. Quer dizer, eu torno-me uma cidadã interessada, altamente mediada, com uma relação muito distante com os objetos em si mesmos, e não obstante eles tornam-se muito familiares por causa desta circulação de imagens, de imaginários e por aí fora. Esta é uma relação muito importante. Aliás, é por isso que as pessoas fazem o turismo cultural, em parte alimenta-se das imagens que se vêem. Além disso, há um uso intenso da internet e as pessoas usam imagens e põem, basta ver os blogs pessoais, estão cheios de quadros e de coisas, etc., independentemente de nunca terem visto ao pé ou de estarem em Paris e não irem ao Museu do Louvre, mas enfeitam a sua vida com coisas de arte e de cultura. E nós temos aliado esta dimensão que é tão importante, que é semiosférica, digamos assim, mas é também de iniciação. É uma iniciação que, apesar de tudo, permite que muitos cidadãos se aproximem de imagens, de códigos. É preliminar, é elementar. Mas olha, eu, por exemplo, quando fui uma autodidata na História da Arte, foi assim que me aproximei, foi pelas reproduções das imagens ao Museu Imaginário de que falava André Malraux, e que está por todo lado.
portanto, é aqui que eu coloco como primeiro nível de indexação o espaço público das artes e da cultura, independentemente das pessoas, e que atravessa a tudo. Depois temos outra questão, que é a arte pública, ou são as manifestações públicas, quer a gente queira, quer não, que estão nas cidades e sobre as quais há um discurso muito proliferante e sobre os desencontros com os públicos, etc. Muita gente não liga, simplesmente não liga, quer dizer, nós temos que passar a observar as pessoas, não ligam, estão ali, podiam ser públicos e muitos não querem ser públicos, quer dizer, há diferendos históricos, não é? Como foi o Tilto da Arca em Nova Iorque, muitos nova-iorquinos sabiam perfeitamente que era arte moderna ou contemporânea, mas não querem, incomoda, têm outras prioridades, não é? Da sua vida. E, portanto, artes públicas, ou o que aparece no espaço público e não aquele semiosférico. E, finalmente, os públicos da arte e da cultura. Portanto, temos aqui um fecho de 3 sistemas de relações muito diferentes, que não se influenciam necessariamente de uns para os outros. Por exemplo, o facto de ser uma utente intensiva da semiosfera não tem que me fazer ser mais assídua frequentadora de museus, atenção, e que é muito interessante, porque realmente é aqui que nós também podemos refletir sobre essas dimensões do sentido. Eu não vou tomar mais tempo para não termos o debate, do sentido da pluralidade dos confrontos, das relações de indiferença, que eu também penso que existe um pressuposto sobre os cidadãos, e até com o paradigma da literacia, e etc., que é um pressuposto um bocado hegemónico. As pessoas literalmente não têm tempo e também têm direito a não ter interesse. Vamos lá ver, há muitos pressupostos ideológicos sobre os indivíduos e os cidadãos. E realmente, as relações de indiferença, que foram interpretadas sempre como um problema, um déficit, são muitas vezes uma espécie de terapia contra a sobreabundância das imagens, a saturação, a hipervisualização. E todos nós fazemos isso na nossa vida. E, portanto, é olhar para a experiência e escrever no cotidiano, que estou a olhar para o Machado de Paz, inscrever no cotidiano e compreender de uma forma que também não seja algo, direi, judicativa, não é? Por falar de juízes, porque na sociologia também existem discursos judicativos sobre os públicos, e compreender como é que se pode viver com estas coisas todas, não é? E em muitos casos tem que se viver com relações de indiferença, porque tem que se fazer opções. Por outro lado, e pronto, não sei, já devo estar em cima do tempo, só mais, eu acho que este é um aspecto que me está neste momento a interpelar muito, que é, porque por aqui circulam vários sentidos, de vários tipos de sentido, e circulam equívocos, não é? Outro aspecto, que é, quando falamos em sentido, na relação com as artes e dos públicos, tem havido constantemente a convocação de uma relação emocional. E isto é um aspecto para mim neste momento muito importante, até porque estou a sair de um trabalho em que fiz eu próprio o meu exercício de literacia, não é? E é árduo, devo dizer. Ou seja, eu também quis ser público. Olha, de blockbusters, eu quis ser público, coisas que eu não era. Lá fui eu para os blockbusters. E tive que fazer a minha literacia para ver as obras da arte. E estou exausta, não é? Não acredito que nenhum público possa dar-se a esse trabalho, porque é um trabalho praticamente académico e erudito. Ora bem, este é um problema sério. São os equívocos que nós próprios transportamos, mas que não é inevitável, sobre o que é o sentido. A ideia generalizou-se, mesmo no discurso sobre os públicos, a dimensão emocional, digamos assim, fruitiva, das emoções, do apelo do sinestésico, do visual, etc. E é verdade que as artes, agora centrando nas artes para não generalizar, produzem isso e querem produzir emoções nas pessoas, de grandes e elevadas emoções até denúncias, provocações, etc. Acontece é que aquilo que nós temos como emoção é claramente insuficiente para preencher a noção de sentido. As artes são arquiteturas semióticas muito complexas, algumas. E isso põe um problema interessante, que é até que ponto nós usamos a expressão literacia, não é? Como uma generalidade também, é um label, para muitas das experiências, que de facto
só quando entramos mais, aprendendo mais o que é que aquilo quer dizer, há coisas que são óbvias, outros não são nada óbvios. Nunca saberemos, se não formos ler um catálogo, ler um texto, nunca saberemos. Então, há aqui nós acabamos por evacuar do discurso sociológico, isso é interessante, que eu própria também o fiz, a noção de ignorância. A noção de ignorância, que ninguém é ignorante, porque somos todos competentes, é aquela questão da competência e da ignorância, não é? Como são termos que são muito marcados por um background ligado com a problemática da dominação simbólica e tudo isso, mas na verdade eu nunca me senti tão ignorante como agora que estive, enfim, a fazer um trabalho que teve que ser erudito, não porque eu quisesse ser erudita, mas porque se eu queria saber tinha que ser erudito. E é aqui que há uma série de aspectos. O que é o sentido? Não é? O sentido são as emoções, o sentido são, enfim, a nossa própria noção de experiência, não é? O que é isso? E depois o sentido, se tem-se explorado pouco esta interface. E há outras ideias que eu acho muito atuais, que é o facto de, apesar de os públicos terem uma relação, os públicos que vão às coisas, não é, terem uma relação distanciada, nunca como antes as artes quiseram comunicar com eles. E tornaram-se um dos palcos mais importantes da reflexividade sobre a condição contemporânea. Então há aqui uma série de desencontros e de equívocos que não têm a ver necessariamente com a falta de primeiras qualificações escolares, mas que têm a ver com a condição contemporânea, as exigências, a saturação de experiências que se contaminam, não é? E também julgo que seria de nos fazermos um esforço na sociologia para nos aproximarmos exatamente com mais concretização, não apenas de uma expressão abstrata, do que é a literacia cultural e artística. O que é? De que é que estamos a falar exatamente? Pronto, são algumas reflexões que deixo assim no ar. Vamos passar à última apresentação. Zé Neves. Ai, tu tens. Uau! Tu tens 20 minutos. Muito obrigado. Quero começar por dar o bom dia a todos, mas começo por saudar a iniciativa dos coordenadores da secção temática da APS e agradeço à Comissão de Programa o convite para intervir no encontro. Como já perceberam, vou fazer uma intervenção, a minha intervenção está escrita, pareceu-me que era preferível, tendo em conta os aspectos que me propus abordar. Convite para intervir neste encontro que entendo, em primeiro lugar, pela minha proximidade com o trabalho da professora Maria de Lourdes, com o trabalho da Maria de Lourdes, como presidente do OAC durante 11 anos, entre 96 e 2007. A minha intervenção será, portanto, marcada, numa primeira parte, pelo trabalho realizado no OAC. No total foram cerca de 17 anos, mas também pela atual dupla inserção no ISCTE, como docente e como investigador pós-graduado. Na vertente dos públicos e da recepção, a primeira, do ponto de vista da docência, e na dos modos de relação com o texto, impresso e digital, a segunda. O que corresponde, de certo modo, à minha aproximação ao tema que norteia esta sessão. Por onde anda, por onde andou, por onde vai a sociologia das artes e da cultura em Portugal. Tendo em conta a centralidade do trabalho da Maria de Lourdes, e antes de passar ao tema deste nosso encontro, gostaria de partilhar convosco 3 momentos que marcaram o meu percurso, primeiro tendo-a como professora e orientadora e depois tendo-a como presidente do OAC. Em 95, na reunião que marcava o termo da parte curricular da primeira edição do mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, que então frequentava e de que foram também meus professores, aliás, a Idalina e o José Luís, não sei se lembram, os coordenadores, Paquete Oliveira e Maria de Lourdes, procuravam saber se algum dos alunos ainda não tinha orientador. Fui um dos que levantou o braço. Respondida a pergunta sobre qual o meu ramo, se cultura, se comunicação, tive a resposta pronta, aliás, de agenda em punho, como é muito o timbre da Maria de Lourdes. Vamos já marcar uma reunião.
Portanto, isto pelo que guardei de imediato, pelo que ganhei de imediato, embora em extremis, na última sessão, uma orientadora. O segundo momento decorre exatamente desta relação entre orientador e mestrando. Já em 96, por ocasião da discussão de um dos capítulos da dissertação, parece-me, ela pôs-me a pergunta: não me quererá integrar a equipa de um projeto em que estou a trabalhar sobre a cultura em Portugal? Tratava-se da avaliação das políticas culturais, que inclui a criação de um novo observatório. Poderá ser a meio tempo ou a tempo inteiro. Ela discorreu bastante sobre isto, enfim. Não foi possível responder de imediato. Na altura estava muito absorvido pela minha atividade de produtor musical que articulava com a pesquisa para a dissertação, mas fiquei de dar uma resposta em breve. Tanto quanto lembro, essa resposta não tardou. O desafio era irrecusável, a minha resposta era positiva e a tempo inteiro, uma vez que não me parecia possível a conciliação com outras atividades que não a conclusão do mestrado. De orientadora passou rapidamente também a minha presidente, e de um projeto e um observatório com duração limitada passou uma sucessão de projetos de investigação que se estenderam por mais de uma década. O terceiro momento reporta-se a 2007. Depois de refletir durante algum tempo, a Maria Lourdes considerou que era chegado o momento de deixar a presidência do OAC. Este atravessava um período de pujança, era uma referência consolidada, com vários projetos em curso, pelo que considerou, como deixou escrito no seu texto de passagem de testemunho ao seu sucessor, que está disponível no site do OAC, que estavam criadas as condições para a entrada numa nova fase, sem pôr em causa o modelo institucional do Observatório. O seu afastamento do cotidiano do OAC foi, claro, marcante em termos pessoais, mas foi ainda mais marcante para a pequena instituição que fundou e construiu, com vários apoios, é certo, ao longo de mais de uma década. Como todos sabemos, esse afastamento marcou, de facto, uma nova fase, mas que terminou com a extinção formal da associação OAC em julho passado e o despedimento de toda a equipa no fim de setembro. Como então lhe disse, ao contrário do adágio popular, há mesmo quem não seja substituível. E a Maria Lourdes foi, do ponto de vista do OAC, a evidência disso mesmo. Embora não partilhe da solução encontrada, devo dizer que não pretendo transmitir qualquer nota de saudosismo ou de crítica aos presidentes que se seguiram. Sei bem dos... Obrigado, Vera. Sei bem dos esforços por eles feitos, das grandes dificuldades pessoais por que passaram e dos problemas de enquadramento institucional do modelo do OAC. Sei igualmente bem que quase toda a equipa... As minhas desculpas. Sei igualmente bem que quase toda a equipa vinha mostrando grande vontade de ingressar com mais intensidade no contexto académico e de como esse contexto se coadunava mal com o grande envolvimento que as atividades do OAC exigiam. Eu bebo. O que quer dizer? O que quer dizer, no fundo, é que, para além da marca que deixou pessoalmente em cada um dos investigadores do OAC, claro, eu falo por mim, uma parte importante da resposta à primeira pergunta do nosso tema, por onde anda a Sociologia das Artes e da Cultura em Portugal, é devedora daquilo que foi a atividade do OAC enquanto a Maria Lourdes foi sua presidente. E não apenas pelo trabalho da equipa que coordenou, mas também pela capacidade que demonstrou em concitar contributos vários, em particular dos sociólogos da cultura, mas talvez não só e talvez nem sobretudo de sociólogos. Isto do ponto de vista dos investigadores e dos que colaboraram nos vários órgãos estatutários e nas várias linhas de que se ocupou. Mas também do ponto de vista dos públicos, dos utilizadores dos produtos do OAC. Penso não ser demasiado arriscado se disser que, possivelmente, muito poucos terão sido os sociólogos da cultura e das artes, e mesmo os profissionais da cultura, de várias áreas, séniores ou estudantes, que não tenham, de alguma maneira, contactado e, de alguma forma, beneficiado do trabalho desenvolvido no Observatório. De certo modo, a extinção do Observatório sugere também uma primeira resposta para a segunda pergunta do tema do nosso encontro. Para onde vai a Sociologia das Artes e da Cultura em Portugal? Ou talvez melhor, como vai,
pelo menos a curto prazo. Vai possivelmente sem estar no centro da produção de instrumentos como as estatísticas da cultura, oficiais e da tutela, e na reflexão sobre as políticas culturais públicas, que foram duas das suas linhas de trabalho. Não quer dizer que os sociólogos deixem de estar presentes nestas linhas de produção de informação e de conhecimento, mas eventualmente não como de linhas de trabalho articulado, continuado e no centro da decisão, como aconteceu com a OAC. Referindo a vontade de vários de nós de regressar mais intensamente à academia, que era, embora ambivalentemente, devo dizer, também a minha. A segunda parte da minha intervenção, depois mais um gol d'água, espero não esgotar completamente o jarro. Referia-nos a vontade de vários de nós de regressar mais intensamente à academia, que era também, embora muito ambivalente, a minha perspectiva. A segunda parte da minha intervenção tem em conta justamente o aprofundamento da inserção presente, embora não propriamente recente, como docente de áreas de cultura, em particular da recepção e dos públicos, e como investigador de uma temática que me tem ocupado mais continuadamente nos últimos anos, a da leitura como prática cultural. Deixo, portanto, o período ao OAC e passo a outros olhares sobre por onde anda a sociologia das artes e da cultura. Anda por vários e bons caminhos, já foram, aliás, referidos. Os meus colegas de mesa são, aliás, protagonistas maiores de vários desses caminhos, tal como os organizadores deste encontro e muitos, aliás, dos presentes. Entre esses vários caminhos destaco, claro, pela minha proximidade, o da reflexão em torno das políticas culturais, centrais e locais, com projetos em curso sobre cultura e educação e sobre mapeamento de recursos. Estou-me a referir a dois projetos que estão em curso, um coordenado pelo Carlos Fortuna, o outro pelo José Luís Garcia, no âmbito do plano de estudos promovido pela SEC e cujos resultados estarão disponíveis no primeiro semestre de 2014. Ainda quanto a esta linha de trabalho, embora se note eventualmente uma menor centralidade, muito presente em vários contributos de grande relevo durante a existência do Observatório, um artigo sobre políticas locais e desenvolvimentos, de que são autores Augusto Santos Silva e Paula Guerra, entre outros, veio recolocar este tema nas publicações mais recentes, a somar a outras reflexões do próprio Augusto Santos Silva e de João Teixeira Lopes, muito em particular. A área dos públicos da cultura, nas suas múltiplas dimensões, tem sido, como se viu, aliás, pelas intervenções anteriores na mesa, uma das mais ricas em contributos por parte da sociologia em Portugal, depois dos impulsos iniciais de Idalina Conde e de, entre outros, os estudos realizados no âmbito do OAC por impulso da Maria de Lourdes. Das atas do Encontros Públicos da Cultura, realizado neste mesmo auditório, numa organização do OAC, retenho, aliás, duas das contribuições, a de José Madureira Pinto e a de António Firmino da Costa, pela larga influência que vem suscitando nas reflexões teóricas, nas pesquisas empíricas e nos trabalhos académicos, entretanto, realizados. O primeiro pela clara identificação das problemáticas, linhas de pesquisa e metodologias associadas, e o segundo pela conceptualização de modos de relação com a cultura, um conceito mais lato do que o de públicos da cultura, sem o excluir, como é bem referido, conceito orientador de muitos dos estudos entretanto realizados e antes mais centrados nos públicos efetivos dos equipamentos e eventos culturais. Destas duas propostas e sua conjugação tem resultado, na minha perspectiva, a diversificação dos enfoques dos estudos sobre as procuras culturais, acompanhando, aliás, a oferta proposta pelos criadores, parte deles mais direcionados para a participação ativa, expressiva, a participação pelo fazer, procurando envolver na criação dos espetáculos comunidades várias, preferencialmente não profissionais das artes, incluindo aqueles mais distantes das atividades culturais. A ênfase no recurso a metodologias qualitativas é outra das características que resultam, de certo modo, das reflexões antes referidas. O trabalho de João Teixeira Lopes é uma das principais referências a que acrescentou recentemente uma nova pesquisa e um novo conceito, o de etnografia dos públicos em ação. Sem perder de vista a importância de manter uma abordagem quantitativa quando os objetos e os objetivos em causa o recomendam, bem como a sua articulação, tenho procurado também orientar neste mesmo sentido alguns dos trabalhos de alunos e orientandos.
Nesta perspectiva, as conclusões de uma dissertação recente acrescentam talvez um elemento que me parece relevante e que vai talvez ao encontro daquilo que a Idalina dizia. A dissertação a que me refiro, a designação o título é Artes Performativas e Envolvimento da Comunidade que contribuem para a formação de públicos, incidiu nos espetáculos Atlas e Oxalá, integrados em 2 festivais de artes performativas, os quais têm como características a procura do envolvimento na própria criação de comunidades não profissionais, a formação de novos públicos. Ora, justamente, uma conclusão a que chegou é que a participação expressiva parece esgotar-se na experiência que ela constitui e não conduz necessariamente à formação de públicos. Ou seja, a experiência de estar em palco não significa necessariamente maior apetência, como se esperaria, pela participação enquanto públicos de eventos culturais. Ainda nesta linha, embora talvez mais na perspectiva de para onde vai, parece-me também que as abordagens sociológicas ganham com o aprofundamento de determinadas dimensões, articulando dados quantitativos conhecidos e aprofundamentos analíticos qualitativos da relação entre os indivíduos e as instituições culturais. A das motivações dos consumos ou práticas culturais é uma delas. Uma outra é a das modalidades de acompanhamento e das sociabilidades, por exemplo, na frequência de teatro. E o outro exemplo é mais especificamente o das visitas em família, designadamente aos museus. Não se trata propriamente de propor novas linhas de pesquisa, mas de destacar a relevância da continuação destes estudos, tanto mais que se referem a dimensões recorrentes nos inquéritos quantitativos e, portanto, com dados secundários relevantes. Ainda uma outra linha de reflexão na relação entre os indivíduos e as instituições e em que estão presentes preocupações sobre políticas culturais e públicos é a das implicações das tarifas de entrada e, em particular, dos regimes de gratuitidade. Que objetivos visam? Quais as categorias sociais que delas beneficiam? Em que medida contribuem para aproximar ou não os indivíduos das instituições? Em que medida correspondem ao objetivo da democratização da cultura? Enfim, que nos têm sido muito caros enquanto sociólogos da cultura. Perspectiva que ganha relevância no atual contexto de crise e de alteração nas políticas culturais, designadamente com a retração do financiamento, das estruturas organizativas, dos serviços e das atividades, quando os estudos disponíveis mostram, em termos europeus, mas com particular incidência em Portugal, um recuo generalizado das práticas culturais. Volto aqui aos dados do Eurobarómetro, que Augusto Santos Silva referiu, embora com outro enfoque. Quais os efeitos da crise e das políticas seguidas nas práticas culturais? Será o referido recuo apenas efeito da crise? Será, portanto, conjuntural? Ou estarão as nossas instituições culturais à beira de se tornarem irrelevantes socialmente? É que, como sabemos, nas últimas 3 décadas, o panorama da oferta cultural em Portugal alterou-se substancialmente, tal como o das qualificações, que estão na base das exposições para a fruição cultural, em boa medida com a concretização do objetivo da descentralização cultural. Cresceu em número e em diversidade, qualificou-se, modernizou-se, criou aparentemente melhores condições para a aproximação entre as ofertas e as procuras culturais. Isto está muito claro em vários textos. Recordo apenas a intervenção de Augusto Santos Silva no encontro sobre públicos da cultura, a propósito das redes culturais, e ficou muito claro também em vários dos estudos sectoriais realizados no OAC, entre os quais gostaria de destacar o panorama museológico em Portugal, os museus e a rede portuguesa de museus na primeira década do século XXI, que será publicado muito em breve, portanto, postumamente. Finalmente, gostaria ainda de me referir postumamente em relação ao OAC. Mas também não está ainda. Eu creio que não vai estar. Finalmente, gostaria ainda de me referir à abordagem sociológica da cultura na qual tenho vindo a trabalhar. Uma referência muito importante é, de novo, Maria de Lourdes. Relembro a coautoria do primeiro inquérito sociológico realizado em Portugal e a coordenação do terceiro, a leitura em Portugal, também realizado no OAC, bem como vários outros textos sobre o público leitor, sobre a leitura, sobre os criadores, os escritores, enfim, em que é também uma referência muito importante. Depois de vários estudos centrados nos suportes impressos de leitura, penso ser agora fundamental situar a leitura no contexto digital. Ainda há bem pouco tempo, do ponto de vista teórico, a sociologia da leitura permanecia deliberadamente afastada dos suportes eletrónicos, ou estava marcada analiticamente pela relação entre a leitura de livros impressos e os ecrãs, a televisão e os novos ecrãs,
enfim, a internet. Opções que encontravam sustentação empírica em vários estudos, cujos resultados mostravam que a vertente da leitura nesses suportes era ainda pouco mais do que residual. Mas a verdade é que com a penetração recente, mas crescente, dos documentos e dos livros eletrónicos no mercado global e a coexistência da leitura em suportes impressos e eletrónicos parecem perder valor analítico os habituais indicadores utilizados para medir as práticas, leitura de livros, jornais e revistas impressos, ao mesmo tempo que crescem a sobreposição e a interligação dos contextos de leitura, de lazer, estudo e profissionais, outro dos indicadores utilizados para medir as práticas de leitura. Assim, a crescente imbricação das práticas em suportes impressos e digitais, por um lado, e da leitura por prazer e profissional, por outro, parece recomendar o alargamento da noção de práticas de leitura às diferentes apropriações, ao nível individual e interindividual, sem esquecer as variações interclasses, como muito bem lembrou Augusto Santos Silva, eventualmente com recurso a uma abordagem diacrónica na linha dos itinerários culturais e, assim termino, dos modos de relação com a leitura. Obrigado. Agradeço muito, e os meus colegas, a Paula Guerra e a Paula Ferreira, agradecemos muito a participação de todos, as vossas apresentações muito inspiradoras. Não, senhor, estava a agradecer. Não? Sim, está bem. E ele diz, mas eu vou falar um pouquinho mais alto. Já dá? Não, sim. Não? Deixa ligar, liga. O ar que está a dirigir. Eu não tenho microfone, eu não consigo dirigir os dois. Europa 2020, críticas e interpretações, também extremamente interessante, e que levanta muitas questões. A problemática do sentido, com a Idalina Conde, a abundância e a escassez, também foi realmente muito interessante, e o Zé Soares Neves, que nos traz um apontamento emocionado, falando-nos também do AUAC, da professora Maria de Lourdes, etc., e os trabalhos que têm vindo a desenvolver. Eu lançava o debate e remetia para vocês agora as questões que quisessem colocar em torno desta ideia de onde estamos e para onde vamos, na Sociologia da Arte e da Cultura, com a ideia também, como disse a Paula, no princípio de que somos mais e muito interessados a debater as questões. A secção parece também estar animada, o OAC deixa-nos de facto muito emocionados em relação às questões que aconteceram, mas também nos transporta para novas, o que é que vai acontecer, o que é que vamos fazer, o que é que vamos todos conseguir fazer, cada um nos seus centros de investigação, cada investigador com as suas equipas, num momento destes de escassez, abundância e escassez. Portanto, que futuro e o que é que nos reservam todas estas questões que foram levantadas também pelos nossos colegas. Não sei se querem fazer alguma questão, colocar alguma questão aos nossos colegas, debater, levantar. Sim, está um colega nosso. E a Ana. Eu tive alguma dificuldade de entendimento, porque cheguei há poucos dias aqui a Portugal, ainda não consigo entender claramente por causa do sotaque, né, especialmente em conferências. Mas eu fiquei muito encantado com uma questão levantada pela colega Idalina, que é justamente o que você formulou a pergunta, eu gostaria de aprofundá-la, né? Em interesse próprio, em razão de uma pesquisa que desenvolvo aqui. Isto é, o que é o sentido, né? Que é a sua pergunta. E aí eu faço uma ponte com a primeira conferência do primeiro colega, né? Ele trouxe dados estatísticos de consumo de arte e em seguida você levantou essa questão sobre o que seria o sentido. O sentido ele é necessariamente antecedido pelo significado, né? E o significado ele se confaz no cotidiano. Não é outra, digamos assim, conclusão óbvia. Então, eu retomo a sua pergunta, o que é o sentido e o seu enunciado. Em termos de arte, né, o simbólico tornou-se mais sígnico. Então, tendo em vista esta economia sígnica, o que arrastaria necessariamente essa nossa
digamos assim, discussão sobre as perspectivas da sociologia das artes e da cultura para o campo também da linguística, né? Eu perguntaria o seguinte, quais seriam as perspectivas da sociologia das artes e da cultura, não apenas em Portugal, mas pensando genericamente, para pensarmos as artes no momento em que o público mudou drasticamente, porque a arte também mudou. Nós, na quarta-feira passada, tivemos aqui também um colóquio com arte e intervenção urbana, discutindo, por exemplo, street art, grafite, etc. Então, quando você traz a anti-arte, que a Anna Rafferl fazia isso na década de 70, já aqui em Portugal, Hélio Oiticica no Brasil, né? Ligia Clark, etc. Então, quando a gente pensa essas novas modalidades de arte que arrastam esse objeto complexo semiologicamente, que é a arte, para o micrológico, quais seriam as perspectivas para encontrarmos o significado e depois o sentido da arte e da cultura? Diga-nos só o seu nome e a instituição. Desculpe, meu nome é Edvar e eu estou aqui no ICES na condição de pesquisador visitante. Venho do Brasil. Acho que a Ana queria falar, é melhor. Ana. Sim. A Ana queria colocar uma questão também. Ou fazer um comentário. Esta não é a minha área, mas ouvi com muito interesse as vossas comunicações e, por outro lado, sou socióloga, portanto, temos sempre uma linguagem comum com sotaques diferentes. E a minha pergunta era duas questões para o Augusto Santos Silva. Quando falavas das clivagens fundamentais, uma delas pareceu ser aquela outdoors-indoors, saída e acantonamento versus acantonamento no espaço doméstico. Ora, eu pergunto-me se com as novas tecnologias de informação e de comunicação, se esta dicotomia aparece com a rigidez e a clareza que existia no passado. Se, pelo contrário, não há aqui o emergir de fronteiras muito mais porosas, fluidas e, portanto, aqui um novo objeto pensando no futuro da sociologia da cultura. Isto por um lado, e relacionado com esta, também pareceu-me que uma das constatações que digamos, se poderia fazer era da progressão da cultura do ecrã em detrimento, por exemplo, da televisão ou da rádio, em particular para os públicos mais jovens. Ora, pergunto-me e pergunto-te se pode fazer um raciocínio avanço avanço por um lado e recuo por o outro. Se, pelo contrário, não se deverá atender a uma lógica cumulativa. O ecrã progride, mas, ao mesmo tempo, e estou a pensar no caso das crianças e dos jovens, há um intenso uso da música e até da televisão, a partir do computador, não através do aparelho de televisão, mas a partir do computador. Portanto, se não há aqui, digamos, a emergência de fenómenos mais fluidos, mais híbridos. Sim. Mais alguma questão? Sim, colega. Se calhar acumulamos 3 e depois já tem. Chega mais um. Bom dia a todos, meu nome é Fábio. A minha questão está atrelada muito à fala do Dr. José Luiz Garcia em relação à questão da economia da cultura e das indústrias criativas. Esse tema parece ser um tema muito importante, até mesmo no Brasil, ultimamente com as políticas públicas culturais envolvendo essa temática. Nós percebemos, a partir dos estudos realizados sobre esse tema, algumas análises críticas sobre ele. Então, uma primeira questão é justamente sobre isso. Como essa questão crítica está sendo realizada em Portugal a respeito das indústrias criativas e da economia da cultura? Parece haver um aprofundamento, né, e uma reconfiguração da mercantilização da cultura, e não apenas isso, há uma expansão da própria criatividade desse setor para outros segmentos da economia. Então, parece ser muito
claro em algumas análises que os investimentos realizados em cultura hoje estão muito mais preocupados com as externalidades da questão cultura, em relação à cultura, do que com a própria qualidade e a inovação da cultura. Quais são essas externalidades? Crescimento do PIB, geração de emprego e atividade, formação de recursos humanos. No Brasil tem havido muita relação com assistencialismo e inclusão social. Então parece que o investimento de cultura tornou-se mais preocupado com as suas externalidades econômicas e não mais com uma questão de inovação e qualidade artística. Então, gostaria de saber um pouco como anda a pesquisa dessas questões em Portugal. Okay? Sim, obrigada. Nós vamos passar já a palavra. O sentido. Deixa-me só dizer, nem todo o sentido depende das artes, não é? Porque falou-se da música, a Ana falava da música e com toda a razão. O sentido, para mim, o sentido tem que se decompor em dimensões. Quando eu falava da literacia, estava a pensar numa dimensão mais cognitiva, que está ligada à detecção, à inteligibilidade do significado. Lá está. E, portanto, isso pode superar muitos dissabores e diferentes, muitas vezes, com os públicos. Porque as pessoas, sob a superfície visual, escondem-se narrativa. Há três maneiras, basicamente, da arte falar. Ou é por conceitos, por narrativas ou metáforas. Tudo isto em eu. Quando as pessoas se conhecem, e porque é essa a ansiedade, o que é que isto quer dizer, não é? Isso, de alguma maneira, ameniza uma série de fraturas, pelo menos de desencontros ou desentendimentos. E, portanto, é uma questão crucial para a formação de públicos, não é? O problema é que muitos dos cidadãos, que até poderiam ser públicos, eu gosto cada vez mais de falar em cidadãos, para ter esta visão ampla, de ver os indivíduos a deslocarem-se da condição de público para não público. E realmente não têm tempo, nem têm possibilidade de aprender isso tudo. Mas esta dimensão cognitiva é aquela que se liga com a noção de literacia. E quando eu dizia a erudição ou o saber, quando eu digo erudição não é no sentido tradicional, é realmente exigente. Criou-se um equívoco, há um discurso sobre as artes que é um pouco, desculpem-me a expressão, mas um pouco enervante, que é de que são fáceis, de que circulam, que geram imediatamente emoções. Há uma evidência, nós vivemos muito com uma espécie de evidências, não é? Não é verdade, elas são tão periciais como muitos dos... Este problema põe-se também para a divulgação científica, que eu trabalhei há muitos anos, não é? Que é o problema das traduções. E realmente circulam na esfera pública saberes que são complexos, que têm traduções, que exigem traduções, e com as artes, a arte contemporânea tem algumas têm uma densidade, um hermetismo. Pode-se dizer, bom, mas não é preciso sabermos isso para termos emoções. É verdade que não, mas se soubermos isso, suplementamos as emoções e, eventualmente, até construímos uma coisa que essa sim é uma condição de empowerment, que é dizer, olha, sei isto e só... quer dizer, e quanto mais sei, menos gosto. Quer dizer, porque é uma opinião esclarecida, não é? Para mim não é questão que as pessoas tenham que gostar, percebes? É ter a possibilidade, ter os recursos para construir opinião. Porque é outra questão que aqui não se falou. Construir opinião. O que é uma opinião sobre a arte e a cultura? Bom, então, eu diria que, só para não tomar a palavra para o tempo dos meus colegas, o sentido... Eu estaria disponível para trabalhar num eixo com alguns de vocês sobre isto, com exemplos em concreto, que permitissem operacionalizar esta noção para hoje, para a situação. Há dimensões emocionais, dimensões cognitivas, dimensões imaginárias e até ficcionais, mas depende muito das artes, não é? Eu por exemplo, talvez me tenha centrado muito na questão da cognição por causa de um problema. Eu tive a questão das artes visuais. E da história da arte, etc. Porque criou-se também um discurso que eu julgo que é demasiado facilitista à volta da ideia do visual turn, da viragem para o visual, das sociedades visuais. O que acontece é que a visualidade não tem necessariamente ou imediatamente visibilidade. E é esta deslocação
que é muito interessante. Difícil, pode-se dizer, são muito poucas as pessoas que vão conseguir isso. Não é tão assim, quer dizer, se as coisas forem bem explicadas, as pessoas procuram visitas guiadas, não é? Por exemplo, é um aspecto tão importante. Mas tem informação. Essa erudição que eu dizia, ia atrás das obras porque não tinha outra, mesmo que eu não quisesse, tinha que ler. Onde é que eu lia? Nem no Wikipédia, muitas coisas, que é o que as pessoas fazem. Nós temos ambientes informacionais realmente. Nós temos muitos recursos informacionais. Os cidadãos não estão assim tão indefesos em relação aos sentidos. Agora, podem não querer tê-los, que é uma coisa que nunca se pensa na sociologia. Pensa-se sempre que é desejável ter uma relação com as artes e com a cultura e com o poético. Se calhar não é, para muitos grupos não é desejável. Tem muitas outras, e entretanto estão dotados de recursos escolares, de pós-graduações. Portanto, eu acho que nós temos que ter um olhar sobre, é por isso que eu calmo aqui, sobre o que é cidadania contemporânea, não é? E cruzar esta noção de cidadania contemporânea, como ela é exercida e vivida concretamente, com as noções de públicos culturais, experiências culturais, etc. É esse confronto que me interessa neste momento, conceptual e analítico. Os cidadãos, que somos todos nós, não é? É isso. Agradeço as questões que me foram colocadas, quer agora, quer nas intervenções iniciais, e procurarei responder-lhes. Em primeiro lugar, a minha concepção de sociologia da cultura é antropologicamente informada. O facto de falar em desigualdades de acesso e diferenciações de acesso a atividades culturais não significa negar a qualidade de produtores culturais, seja a quem for. Do ponto de vista cultural, criatividade, estética, investimento, expressividade, policultura mediterrânea, portanto, a maneira como os mediterrâneos, num pedaço de terra, metem não sei quantas culturas em constantes rotações ao longo de um ano, é uma obra-prima. E do ponto de vista meramente estético, os campos de arrozais da China ou do Sudeste Asiático e a forma como são desenhados é uma obra artística absolutamente genial. Portanto, a minha sugestão é que a sociologia da cultura tenha este, digamos assim, envasamento antropológico. Nós somos obrigados, porque lidamos com desigualdades, a dar conta de hierarquias, mas essas hierarquias em nenhum momento significa negar a grupos, a comunidades, a civilizações, a capacidade de produzir cultura no sentido de produzir sentido, mas também no sentido de produzir estéticas. Segundo ponto, eu pus teses entre aspas, as aspas era porque eram rudimentares, teses porque são mesmo ideias para suscitar controvérsias. A minha ideia fundamental é que nós cometeríamos um erro se passássemos para as singularidades, vamos falar assim para simplificar, sem ter em conta o quadro geral das regularidades. É, aliás, do meu ponto de vista, isso que nos distingue a nós, sociólogos, e essa também é uma nossa obrigação profissional. Portanto, eu não digo que se acabe nas regularidades. Irrita-me solenemente, devo dizer, o mainstream da chamada politologia, no qual, com base na administração a amostras de 2.000, 3.000 e às vezes até 30.000 pessoas, custando um dinheirão, por exemplo, à Comissão Europeia. Da pergunta, você viveria mais depressa num bairro habitado por negros ou num bairro habitado por brancos? Nós construímos análises factoriais sofisticadíssimas, tentando aí medir o sentido, por exemplo, da xenofobia entre os europeus. E eu gosto de inquéritos por questionário, no sentido em que nos dão informações que caracterizam populações vastas, mas sobretudo no sentido em que nos dão material que permite fazer tabulações cruzadas entre variáveis com casos suficientemente amplos para não estarmos a dizer apenas coisas no ar. Mas as regularidades são um ponto de partida e não um ponto de chegada, e por isso é que eu acho que é muito importante na conformação da experiência da sociologia da cultura em Portugal o facto de ela praticar constantemente, desde que foi fundada no final dos anos 70, esta lógica metodológica e epistemológica e teórica que vai da identificação de regularidades à exploração das conformações que elas desenham numa primeira aproximação, através de metodologias tipicamente de observação intensiva e de quase
e de quase observação etnográfica, no sentido em que é esse tipo de observação intensiva e de natureza quase etnográfica que nos permite situar práticas culturais que as classificações sociais diferenciam das restantes no universo da experiência social de indivíduos, de grupos e de comunidades. Portanto, é essa a minha sugestão, é que não percamos e, pelo contrário, aprofundemos este ponto de vista. Mas as minhas teses são polémicas, no sentido de serem anti-pós-modernas, porque justamente eu estou frontalmente contra a deriva a que os próprios costumam designar como pós-moderna para esvaziar, para não partir da primeira etapa, das regularidades, mas querer partir imediatamente da terceira. Às vezes até substituindo a observação etnográfica por uma espécie de criação pessoal sobre o que deveriam ser os campos, os mundos, as experiências ou o que seja. Pronto. Neste quadro, conceitos como os modos de relação ou a praxis ou tudo aquilo que permita compreender não só as formas de contacto das pessoas com obras terceiras, com alteridades, mas sobretudo o modo como esses modos de contacto são também modos de acesso, modos de interpretação e modos de apropriação, portanto, como as pessoas e os grupos incorporam nas suas experiências sociais, neste caso, o contacto, a fruição, a interpretação, a recriação de bens culturais, parece-me ser o caminho mais prometedor, que nos permite, aliás, perceber melhor as circunstâncias que hoje mudam, tendo o recuo necessário, até do ponto de vista holístico e histórico, como a Idalina tão bem mostrou, para perceber o que é que varia, o que é que está a mudar. As experiências sociais de hoje estão saturadas de bens simbólicos e de expressões físicas desses bens simbólicos. As imagens povoam o nosso mundo e são um grande instrumento da nossa socialização. Mas houve épocas históricas em que ainda foram mais. Porque, por exemplo, os vitrais das catedrais góticas, antes que a imprensa tivesse sido apropriada pelos europeus, porque ela foi descoberta pela China, mas foi massificada na Europa a partir do século XV, os vitrais das catedrais góticas foram o instrumento mais poderoso de educação de massas na narrativa do Evangelho. Antes de que o impresso foi através das imagens que massas de camponeses em França foram educadas e assimilaram narrativas fundadoras das suas crenças religiosas e também da ordem do mundo a que estavam sujeitos. Portanto, evidentemente que as expressões estéticas e as materializações de bens simbólicos povoam o nosso mundo como povoavam no Antigo Egito, em que a autoridade se fazia ver através da inscrição dela na pedra, ou da inscrição nela em espaço, em construções tão monumentais que mostravam bem, quase direta, quase fisicamente às pessoas, quão monumental e ininterpelável era a autoridade do faraó que as tinha mandado construir. Portanto, há que este recuo a partir de regularidades, quer sejam sociológicas, quer sejam históricas, permite-nos perceber melhor o que é que muda, quer do ponto de vista do que muda dinamicamente, quer do que singulariza cada experiência, cada circunstância, cada questão em concreto. E, portanto, estamos mais a falar de ângulos de observação do que propriamente de diferenças substantivas. A Vera já está preocupada. Só queria rematar, se me permites, dizendo o seguinte. Quando o conceito de modos de relação tem sido aplicado, por exemplo, foi aplicado pelo Olivier Donat, justamente na análise do que distingue os resultados do inquérito francês de 2007, 2008, com o inquérito francês imediatamente antecedente, de 98, se não me falha a memória. E, tipicamente, as oposições devem ser lidas assim. No que diz respeito à contraposição indoors-outdoors, ela deve ser lida não entre os que saem e os que têm uma prática cultural centrada no espaço doméstico, mas sim entre os que estão acantonados à domesticidade e ao instrumento de acesso à cultura ou à comunicação que estrutura essa domesticidade, a televisão, detida por mais de 98% das famílias e vista diariamente ou quase por mais de 90% dos residentes, e os que não estão acantonados,
Portanto, os que saem também são os que na internet veem o Museu do Prado, antes mesmo até para preparar a visita física que façam ao Prado. É lógico entre os que são reduzidos à domesticidade e os que não estão reduzidos. E nos modos de relação, a questão é muito interessante que tu pões, nos termos, um minuto só, descritos pelo Donat, e também, se não me falha a memória, a questão está entre aqueles que percorrem todos os modos de acesso, ou que dispõem de todos os modos de acesso, e quando nós ventilamos por classes sociais, e se me permitem falar em classes superiores, são para todas as gerações menos a mais envelhecida, aquela na qual o modo de acesso privilegiado de acesso à cultura é um modo impresso ainda. E depois, quando nós compramos as classes populares e médias, ventilando por gerações, as gerações mais novas acumulam todos os modos de acesso por via da cultura do ecrã, televisão, rádio, música, internet, e as gerações mais velhas ou os menos escolarizados têm esse modo de acesso da cultura do ecrã reduzido mais uma vez à televisão. E, portanto, este tipo de conceptualização permite jogar, portanto, desenhar classificações sociológicas como mosaicos, mas como mosaicos de geometria variável, ao mesmo tempo que respeita as regularidades empíricas. E aí, por mais esforço que eu faça, não consigo deixar de ser positivista. Isto é, todas as elucubrações teóricas que eu faço, e quem quer que tenha tido a chatice de me ler sabe que faço muitas, não me chegam não me conseguem negar os resultados dos indicadores, sabendo evidentemente que é preciso trabalhar esses indicadores, isto é, não de alguma forma como sociólogos nós somos cientistas porque acreditamos no princípio do realismo, aquela coisa que estudamos está lá mesmo independentemente da nossa vontade, porque se não estivesse lá independentemente da nossa vontade, já todos nós aqui tínhamos mudado completamente as práticas culturais em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos. Muito bem. Não. Agora responde o José Luís Garcia à última questão. Não. Bom, depois encerramos eu tinha imensa vontade de responder senti-me muito interpelado por muitas coisas. Por exemplo, esta dos indicadores interpela-me muito. Eu acho que evidentemente que há esse fundo de real ou fundo de realidade, mas enfim, mas como somos realistas certamente temperados, sabemos, por exemplo, que o fundo real do PIB, que é um conceito também muito respeitável, como os conceitos sociológicos, tem porventura muitos problemas. Ou seja, mede certo tipo de realidades, não mede outro tipo de realidades, e que esse conceito se calhar deveria ter outro tipo de realidades. Portanto, a discussão dos conceitos e dos indicadores é uma discussão também conceptual e que até tem uma dimensão moral sobre o que é que devemos incluir ou não nos indicadores. Isso é muito importante. Por exemplo, no caso dos economistas e do PIB, o assunto é muito sério, porque só mede certo tipo de questões e não mede, por exemplo, o bem-estar. Portanto, sinto muito interpelado por essas discussões. Também sobre a discussão do pós-modernismo e do que é o pós-modernismo, também eu acho que é muito interessante porque encontramos pós-modernistas onde menos suspeitamos. Não é? Há muita gente que tem compromissos vários, digamos assim, com a ruptura com a realidade. Há muita gente que se sente bem com o derrubo, digamos assim, entre os muros entre a alta cultura e a de massa, com a quebra de barreiras entre géneros, com certo tipo de expansão dita democrática da produção cultural. Muita gente gosta do apelo à dispersão, gosta imenso também da convivência entre todos os tipos de estilos, não é? Com um certo tipo de desordem cultural, e tudo isso é marca do pós-moderno. Portanto, há muita gente que acha que esta desordem é fértil, e também isso é marca do pós-moderno. Portanto, encontramos pós-modernos onde menos suspeitamos, e é preciso ter cuidado também quando falamos assim, muito rapidamente, deste tipo de noções. Depois, eu fui muito interpelado pela intervenção do José Soares Neves, até porque me coube viver um período muito difícil justamente da vida do OAC, que não está extinto ainda, porque precisamente até para digamos, extinguir a figura que o OAC tem, a Secretaria de Estado da Cultura, os titulares políticos da cultura, não querem dar meios, não é? E não se pode extinguir nenhum tipo de associação que tenha salários em atraso e que tenha dívidas para com os seus trabalhadores.
E, portanto, não está extinto. Porque as dificuldades que os líderes políticos têm neste momento, ou, digamos assim, a menor sensibilidade ou capacidade para fazer valer várias iniciativas importantes, entre as quais a OAC, que para nós é fundamental, evidentemente, essa pouca boa vontade ou essa incapacidade para ter boa vontade é de tal ordem que nem para extinguir esta associação, de maneira que desse origem a um outro tipo de associação, existem meios. Ainda ontem eu e o Rui Gomes estivemos numa reunião horrorosa, portanto, onde o setor titular do Ministério da Cultura não nos dá esses meios para tal. Eu acho que a extinção da figura atual do OAC é um recuo, evidentemente, muito sério nos trabalhos sobre a cultura e, fundamentalmente, na área da monitorização das políticas públicas. E que esse recuo vai em linha, infelizmente, com o recuo das políticas públicas no nosso país. E que isso é, digamos assim, uma onda terrível que ainda não foi possível, digamos, parar e que eu espero que ela pare. E que abrange a área da cultura como abrange outras áreas. Isto é, os cortes que existem, portanto, em instituições como a OAC, que mereceu e merece um carinho muitíssimo grande para todos nós, são cortes que depois vamos observar nas universidades, portanto, nos institutos de investigação, portanto, enfim, em várias áreas que não deveriam justamente ter esses cortes. Eu creio que as instituições estavam envolvidas no observatório, e as pessoas que estavam envolvidas fizeram, na medida das suas possibilidades, capacidade de saber, no período pós Maria de Lourdes Lima dos Santos, tudo o que estava ao seu alcance e todos os esforços e soluções possíveis para que estes fechos não acontecessem. Mas ele tornou-se, enfim, portanto, daquilo que nós não queríamos. De todas as maneiras, eu creio que o sinal que a Secretaria de Estado deu e que várias instituições se reuniram em torno do projeto que foi realizado, que está a ser realizado, e os vários outros projetos de investigação estão a ser realizados no mundo da cultura, e que no caso da equipa que se inclui dentro do OAC abrange, neste momento, o ISCTE, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e aqui o Instituto de Ciências Sociais, o Dinâmia, permite mostrar a possibilidade de termos uma nova fase de trabalho em rede, certamente, de especialistas na cultura, com vocação para os trabalhos dos públicos da cultura, etc. E que creio que podem ser persuasivos suficientemente para conseguir meios económicos, não só dos titulares políticos, que eu creio que continuam sensíveis para esta questão, como, sobretudo, portanto, outros setores, digamos, da universidade, enfim, da chamada sociedade civil, etc. Portanto, sendo um recuo, temos ao mesmo tempo que a equipa que aí estava é uma equipa cujos membros estão inscritos na universidade, estão à procura de uma boa inscrição na universidade, estão a ser acolhidos pelas várias instituições universitárias, e creio que é possível, não é, virmos, portanto, a ter, digamos, um trabalho em rede que possa ser, portanto, possa remontar, portanto, este recuo mais conjuntural. Bom, pelo menos essa é a minha esperança. Agora, para responder muito rapidamente ali, eu não sei qual é o estado das discussões na área da economia e da cultura e na área mesmo da sociologia económica da cultura. Eu creio que existe pouca discussão. Pouco debate. Mas o que eu creio que é, para um país como o nosso, que é, enfim, e para os países, digamos, da chamada periferia ou da semi-periferia mesmo, há algo aqui de muito importante. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da questão da música. Em Portugal, neste momento, observa-se um movimento muito dinâmico na música, e em particular em músicas
enfim, ditas tradicionais, em particular o fado. Não é? Portanto, eu creio que esse é um movimento de um enorme valor cultural e que tem que entrar em relação com vários outros aspectos da vida social e cultural do país, em particular com problemas de identidade de um país que neste momento, com certeza, que tem uma certa decepção com os caminhos que a União Europeia está a trilhar e que perdeu o império há 40 anos atrás. Portanto, ou seja, um país que tinha construído uma identidade muito ligada ao império e que depois passou por uma identidade fortemente europeia e que neste momento observa uma certa perturbação nos rumos que a União Europeia tem. Numa circunstância destas, a importância que o fado está a ter nas camadas jovens é um fenómeno de um valor cultural enorme. Se pensarmos no valor estritamente económico, pensado como vendas, peso económico, monetário, etc., porventura é uma coisa pequena. Portanto, destrinçar um conceito de valor cultural com um conceito de valor económico é absolutamente fundamental. Ora, o que acontece, não é, nesta subsunção da esfera cultural por parte de um discurso político, enfim, mais ou menos dominante, no mundo das indústrias criativas, já não apenas das indústrias culturais, mas no mundo das indústrias criativas, não é, que evidentemente, e eu aí partilho completamente com o que o Augusto Santos Silva disse a propósito dos arrozais e, enfim, e de outras imagens que teceu, são atividades enraizadas no conhecimento tradicional e no património cultural, e aí teríamos o artesanato, artes, festividades culturais e por aí fora, até os arrozais, mas estamos hoje em dia também num mundo, não é, de uma maior adição, digamos assim, de tecnologia e de serviços que são orientados, não é, para sub-áreas extremamente importantes, não é, e que têm pouco paralelo com o passado, não é, como o audiovisual, os novos meios de comunicação, e onde já se incluem também o desporto, não é, e a moda. Não é? E onde o conceito principal que existe em tudo isso é a ideia de cultura como forma de valorização do capital. Não é? Portanto, e depois, quando pensamos que o modelo de organização industrial das chamadas grandes indústrias criativas, não é? Como, por exemplo, o caso do Google, não é? Que é monopolista em 90% da sua área, ou mesmo da Sony na televisão por cabo, nós verificamos que, portanto, o padrão da organização industrial, das chamadas indústrias criativas, não é? São claramente monopólios. E aí começamos a ter problemas sérios, não é? E necessidade de demarcar, não é, claramente o valor económico do valor cultural. Se calhar fica para depois do almoço, está bem? Uma questão rápida? Sim, muito obrigada também pela sua intervenção. Nós vamos encerrar esta sessão agradecendo a todos os nossos colegas que vieram, que são bastantes, e a todas as pessoas que fizeram as suas intervenções, os nossos colegas e professores, e voltaremos depois à segunda sessão às 14h30. Muito obrigada a todos.